estudarem tudo que diz respeito ao homem, porque hoje é o encontro com a mulher e com o homem. Então, isso está mantido e... O homem foi feio, né? Eu só estou vendo poucos homens, mas mesmo que tenha um homem, mesmo que depois eu peço os que estão lá só tem seus santos, Elias tem os diáconos lá, eles entram na hora do debate. E eu quero falar para vocês que eu pensei muito em que é que eu ia trazer de brinde para depois do debate e também lembrando da Semana da Páscoa, né? Que nós estamos entrando. Não trouxe ovo de Páscoa para vocês, mas eu trouxe barrinhas de chocolates, ou barrinhas de cereais para vocês. Vou deixar aqui e no final do debate a gente vai distribuir para vocês, tá? Vai comer as barrinhas, lembrando do chocolate. Eles estão indo porque eles têm aula de catecúmenos agora, né? Na hora do debate volta, viu, ô menino? Para ajudar os homens. Tem que fazer aula de catecúmeno. Tem poucos homens, Silvia. Mas vai chegar. Quem que é a secretária da sala? Sirineia. Sirineia, depois você pega a cestinha que está ali. Então nós vamos... Estamos começando mais cedo. Isso indica que mais pessoas vão chegar. Até 10 horas é o costume de chegar pessoas aqui, mas nós não podemos ficar esperando, porque nós temos que terminar no horário correto, porque hoje, depois, não sei se nas classes vai ter devocional ou conta isso como devocional, Sônia? Olha, eu vou contar isso daí como devocional. Como devocional, né? Nós contamos a lição como devocional. Então, todas as classes vão ter lições de acordo com a palavra de Deus, então já é contada como devocional. Nós saindo daqui, cada pessoa vai para a sua sala. A sala da SAF, não sei se vai ser aqui, não sei como que a Sônia distribuiu as salas. Se vai sair e deixar o PH aqui, se a SAF vai ficar aqui, o PH saiu. Eu acho que a gente fica aqui, né? Depois ao PH divide depois. Porque a princípio vai ter uma pequena palestra com o Dr. Cidemir, todos juntos, né? Todos juntos. Depois eu acho que os homens descem, a gente continua aqui, né? Então tá explicado, depois da aula, os homens vão descer, depois da palestra do Dr. Cidemir, os homens vão descer e nós, mulheres, ficaremos aqui para continuar a nossa reunião. Nós temos vários textos hoje, nós temos alguns textos e todos eles estão incluídos na nossa aula de hoje. São eles, deixa eu tirar aqui para ver se eu consigo. Nós temos Lucas 7, 36 a 50. Eu vou colocar aqui para os irmãos se... Lucas 7, 36 a 50. Esse é o nosso básico para a aula de hoje. Mas junto ao básico, nós temos os textos complementares que são João 12, que não está na revista, 1 a 8. Esse texto é um texto que vem complementar este aqui. Temos também Mateus 26, de 6 a 13, que é outro texto, e Marcos
Marcos é no capítulo 14, que os irmãos podem, 3 a 9. Todos esses textos aqui, eles falam do mesmo assunto. Então, são textos complementares. Obrigada. São textos complementares, mas nós vamos ler o básico, que é Lucas 7, 36 a 50. Nós vamos ler o básico e vamos fazer essa leitura de ordem alternada. Eu sei que tem poucos homens, mas se nós olharmos bem para a palavra, todos os ensinamentos de Jesus foram feitos para uma só pessoa. Ele falou só para Nicodemos. Ele pregou só para mulher pecadora, só para uma pessoa. Então nós não podemos olhar se tem mais ou se tem menos. Vocês leiam a si mesmo, mesmo que seja um homem lendo. Lucas 7, 36 a 50 é o nosso texto básico. Eu vou ler o primeiro versículo, as mulheres lerão o segundo versículo e os homens lerão o terceiro versículo e assim por diante. Não importa que vocês estão separados, leiam para ajudar, porque tem poucos homens na plateia. Versículo 36. Não, eu vou começar, vocês lerão o segundo, os homens o terceiro e assim para em diante. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ele. E andando por lá aos seus pés, chorando, pegava-os com lágrimas e enxugava os próprios cabelos, beijava os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestra. Certo devedor, dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: graças a Deus. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou-se os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me enjuízes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os seus pés. Por isso disse-lhe: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque era muito amor. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai Vai te em paz. Bonita história, né? Muito bonita. Eu aprendi muito trabalhando esse texto
para dar aula, eu aprendi tanto a respeito desses dois encontros do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, nos dê, ó Pai, conhecimento devido para entendermos a Tua palavra. Nos dê capacidade de tirarmos lições proveitosas para a nossa vida espiritual. Fica conosco, ó Pai, nesta manhã e prepara-nos para ouvir a Tua voz através das nossas palavras, ó Pai. Coloca nos nossos lábios aquilo que Tu queres que o Teu povo ouça, Senhor. Senhor Deus, nos perdoe, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu visites nesse instante os nossos irmãos nossos que estão enfermos, ó Pai. Que Tu dês a cada um, Senhor, a confiança no Teu poder de cura, Senhor. Que eles possam confiar que Tu és o médico dos médicos, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, a presença do nosso irmão Senhor Santos, que esteve enfermo, Senhor, e que graças a Teu poder, Senhor, ele já está conosco. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o Teu servo na sua recuperação. Abençoe a cada pessoa que entrou dentro deste recinto, Senhor. Que cada um seja ricamente abençoado e dirigido por Ti. Ajuda-os a resolver os seus problemas pessoais. Fica conosco, ó Pai. Nos acompanhe durante todo o desenrolar dos Teus ensinamentos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, analisando estes textos que nós acabamos de falar, fazendo uma análise de cada um deles, nós vimos inicialmente o Senhor Jesus e seus discípulos entrando numa cidade. Em todos esses textos diz que Jesus entrou numa cidade chamada Betânia. Betânia era uma cidade importante da época. Foi em Betânia que morou Marta, Maria e Lázaro. Lá em Betânia também morava os dois personagens da nossa lição de hoje. Os personagens que destacam a lição moravam também na cidade de Betânia. Passagens semelhantes. Todas as passagens diz isso, que Betânia era uma cidade importante. E que nessa cidade, o mais importante, que vocês já vão procurando aí, Mateus 21, versículo 17, foi nessa cidade, na cidade de Betânia, que Jesus pernoitou antes da crucificação. Jesus, antes da crucificação, pernoitou em Betânia. Confirma, lendo Mateus 21, versículo 17. Deixando sair da cidade para Betânia, onde pernoitou. Quer dizer, ele passou a noite antes da crucificação na cidade de Betânia. E o apóstolo João, ou o evangelista João, nos situa no tempo. Olhe bem, já vão achando aí João 12, versículo 1, que já estamos no texto aqui, olha. João 12, versículo 1. O evangelista João nos situa no texto dizendo que esse acontecimento se deu 6 dias, olha, 6 dias antes da Páscoa. Então, Jesus pernoitou em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Amanhã é segunda-feira, domingo que vem é o quê? A Páscoa. Quantos dias nós estamos para a Páscoa a partir de amanhã? 6 dias. Então, leia João 12, versículo 1. 6 dias da Páscoa, Jesus para Betânia,
Lázaro, aquele que ressuscitara dentre os mortos. 12, versículo 1? Bom, na minha fala aí, ali pernoitou. Veja o versículo. Ali pernoitou no 17. No diz, então leia para mim, faz favor. Mas não é no outro. São 26 dias antes da Páscoa. Mateus 17 fala que ele pernoitou. Que ele pernoitou. E 6 dias. Desculpa. Foi um lapso, como diz, né? Eu troquei. Aí foi 6 dias antes ele pernoitou. Então aqui ele pernoitou e João disse que essa noite que ele passou aqui, faltava 6 dias para a Páscoa. Estou correta agora, né? Eu expliquei bem agora, é que eu troquei. Então, 6 dias equivale o quê? A uma semana. Então, 6 dias equivale a uma semana. Então, faltando uma semana para a Páscoa, Jesus descansou em Betânia. E lá em Betânia, eu disse que ele pernoitou, que era uma coisa importante. Esta semana foi decisiva para a humanidade. Então nós estamos, todo mundo, prevendo a entrada da semana que nós chamamos de Semana Santa. Naquela época já existia essa semana, só que ela não era chamada Semana Santa, mas nós vamos ver qual o nome que essa semana tomou dentro dos conceitos bíblicos. Jesus durante essa semana, ele prepara a implementação da nova aliança com Deus. Então foi nessa semana aqui que ele preparou, que ele implementou a nova aliança com Deus. Foi nessa semana que ele estava em Betânia se preparando para introduzir a nova aliança com Deus. A nova, nessa época, também, essa semana, era conhecida como Semana da Purificação. Então, foi nessa semana que, para nós, é a Semana Santa, foi implantada a nova aliança. A nova aliança, nessa semana, e nessa semana também era chamada Semana da Purificação. Por que purificação? Olha, se Jesus Semana da Purificação, se ele implantou a nova aliança nessa semana, essa semana foi chamada de purificação, porque foi nessa semana em que todos aqueles que criam em Cristo foram purificados do seu pecado. Vê como tem algo a ver com a semana que nós muitas vezes não levamos a sério. E parece que a lição de hoje veio para nos esclarecer a realidade dos 6 dias antes da Páscoa. Então, essa semana que hoje é chamada Semana Santa, era chamada Semana da Purificação. Então, dentro dos conceitos bíblicos, nós estamos entrando na Semana da Purificação, que era a purificação de pecados de todos aqueles que criam em Cristo. Agora, as repetidas citações nos evangelhos mostram a importância central dessa semana. Para nós percebermos que a importância central dessa semana aqui, que tudo aconteceu
em Betânia, a importância central. O que vocês acham? Aqui foi implantada a nova aliança com Deus. A importância central desta semana é nos mostrar a diferença que há entre a lei de Moisés, com o amor, a verdade do amor de Cristo. Então, essa semana vai nos mostrar a diferença que há entre a lei de Moisés e o amor de Cristo. A lei de Moisés, na lei de Moisés relata o quê? A velha dispensação, ou então a velha aliança, né? A velha aliança, na lei de Moisés, isso no Velho Testamento. O amor de Cristo, a verdade do amor de Cristo revela a nova aliança. Ele não veio implantar a nova aliança. Então o amor de Cristo revela a nova aliança com Deus, que é Novo Testamento. Então nós vemos aqui que é uma semana importante, que é uma semana que nós precisamos saber por que existe essa semana, que muita gente comemora sem saber o porquê está comemorando, sem saber o porquê das coisas. Na velha aliança, ou na lei de Moisés, os seguidores eram tradicionalistas. Lembra da aula do domingo passado? Que os seguidores da velha aliança viviam por tradição. Eles tinham aqueles rituais tradicionais da época. E uma das tradições que o pastor Abel colocou aqui foi a lavagem das mãos e o banho. Lavar-se as mãos cada vez que tocava numa coisa, cada vez que comia, porque a lavagem era um ritual cerimonial de eliminar as contaminações do mundo. Isso é bom? É. Lavar as mãos todas as vezes que puder é muito bom, porque elimina a contaminação. Mas só que na cabeça daquele povo, foi o que o pastor Abel já explicou, nós não vamos alongar muito nesse assunto, o eliminar a contaminação era trazer a contaminação de fora para dentro. Eu lavo tudo que está lá fora para descontaminar, mas eles não se preocupavam com os que estavam dentro. Isso é o que diz a velha aliança, o cerimonial da velha aliança. Já na nova aliança, nós falamos que estamos vendo as diferenças das alianças. Na nova aliança, eles eliminam de dentro para fora. Então, quando Cristo veio, ele disse que a sujeira ou a contaminação está no coração do homem. E essa contaminação é o pecado. E o pecado precisa ser limpo. Mas só que a lavagem, eles usavam aqui água. Aqui na nova aliança, o que lava os nossos pecados, a sujeira que está de dentro para fora, é o sangue de Cristo derramado na cruz. O cordeiro imolado, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, é que faz essa limpeza de dentro para fora, é que limpa ao coração do homem. Por isso que nós falamos assim, os 6 dias antes da Páscoa foi a preparação para que nós entendêssemos isso aqui. Está entendido? Posso passar para frente? Alguém tem alguma coisa para perguntar, para acrescentar? Só dentro desse ponto aí,
Pode acrescentar. Você seria, portanto, o verso 7 de 1 João 1. Então leia para mim, por favor. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Nos purifica. Aqui. Muito obrigado, irmão. Então, o sangue de Jesus Cristo, imolado na cruz, nos purifica de todo pecado. Então, aqui, na nova aliança, na semana da purificação, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. 1 João 1,7. Pode anotar, até eu vou anotar, depois eu vou anotar também. Que eu não achei, não. Então, nós. Sim, eles são tradicionais. Eles estão, eles seguem os rituais do Velho Testamento. O sangue, eles reconhecem Jesus como pessoa, como um ser que veio, mas que não é o suficiente para a purificação. Porque eles ainda vivem a tradição, né? Eles obedecem à tradição do Velho Testamento. Pode falar. Tradição de homens. Professor, essa mulher do nosso texto de hoje, de Lucas, não é a mesma lá de João 12. Não é. Não é. Eu vou falar que não é a mesma. Porque nosso texto nem fala que é Betânia, né? Aqui em Lucas não fala que é Betânia. Então, mas Mateus fala que foi Betânia. Mas é outra mulher. E no outro, Maria Madalena é diferente dessa. Então, Maria Madalena não é a mesma Maria pecadora. Ela não tem nome. Ela não tem nome. Então, mas de acordo com os estudiosos, ela não tem nome, é pecadora, né? Então, mas de acordo com os estudiosos, todos eles estavam em Betânia. Porque a nossa própria lição aqui, né, eles no comecinho, aqui na introdução, eles falam de uma maneira que leva a pessoa a pensar Que é a mesma. Seria bom que eles não fizessem isso, porque pode confundir. Mas a gente viu, A gente percebe que não é o mesmo. viu, Débora? Eu guardei isso aí para na hora do nosso debate, porque nós vamos debater os homens e as mulheres separadamente. Então a gente está falando só a introdução da aula, porque essa parte não vai entrar no debate. Essa parte era só para conhecimentos, né? Conhecimentos e não entrarmos na lição assim, já debatendo, não é mesmo? Mas é interessante a gente saber que tudo isso aconteceu em Betânia. Que tudo era isso... outra mulher, a Bíblia cita que era outra mulher, mas foi tudo em Betânia. Em Betânia, na cidade de Betânia. E foi 6 dias antes da Páscoa e nós estamos entrando, e a lição veio calhar que nós estamos entrando 6 dias antes da Páscoa, na semana da Páscoa. Então vamos adiante. Nós, antes de nós falarmos sobre isso aqui tudo, terminando, os irmãos que estão copiando já copiaram isso aqui, né? Isso aqui, a parte da nova aliança foi que abriu caminho para a celebração da Páscoa. Foi essa parte do amor de Cristo na nova aliança com Deus que abriu caminho para a celebração da Páscoa, tá? Até aí, tudo bem. Agora vocês vão achar que eu estou ficando meia louca, mas nós vamos, antes de entrarmos no nosso debate e na nossa aula propriamente dita, porque a aula propriamente dita vai ser feita em debate, vai ser hoje distribuída no debate dos homens e as mulheres. Nós vamos eliminar uma laranja podre que tem aí dentro do cesto.
O que acontece com uma laranja quando apodrece? O que ela faz com as outras? Apodrece as outras. Então, todos nós, principalmente mulheres, já sabemos, quando existe uma laranja podre no mesmo cesto, nós tratamos de eliminar aquela laranja para não influenciar e não apodrecer as outras. Então agora chegou a hora de nós eliminarmos a laranja podre de dentro do cesto. E essa laranja que eu estou chamando de podre, chama-se Judas. Leia o que Judas fez, João 12, 4 e 6, 2 versículos só. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha o que Judas falou. Por que essa mulher não vendeu e deu dinheiro para os pobres? E eu disse, vamos eliminar a laranja podre, senão vai apodrecer os outros. Porque junto com Judas, quem estava chegando em Betânia, junto com Jesus, eram todos os discípulos. E quem estava junto com Judas, quem era? Os outros discípulos. E nós vamos tirar Judas do páreo para não contaminar os outros. Veja o que é que os outros falaram. Mateus 26, 8 e 9. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: por que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Está vendo? Mesma coisa. A mesma coisa que Judas falou, os outros também falaram. Por isso que nós falamos assim, vamos eliminá-los do páreo. Nós não vamos fazer pergunta a respeito desses dois, deles, dos dois grupos, de Judas e do grupo dos outros discípulos. Porque eles estão pensando a mesma coisa. E o interessante é que já naquele tempo, eles usavam os pobres. Vocês notaram isso? Gente, eu fiquei boba de ver como eles usavam os pobres para benefício próprio. Olha o que Judas falou, tentando disfarçar o fato dele ser um ladrão, dele estar com a bolsa. Por que não deu dinheiro para dar para os pobres? Porque o dinheiro ia para a bolsa dele, ele era considerado tesoureiro. Quem é que ia dar aquele dinheiro para os pobres? Ele. Então a corrupção já existia, os pobres já eram usados para eleger pessoas. E coincidência ou não, mas até hoje os pobres são usados. Nos últimos dias, nós vimos que foi eleito o Chico Francisco, porque trabalha com pobres. Nós vimos que a nossa política está sendo feita em cima de trabalho com pobres. Então, pobres, desde aquela época, já eram usados para valorizar corruptos. Não estou falando que o Papa é corrupto, não quero dizer isso, mas estou falando no comum. Então nós vemos que, agora vamos entrar no nosso debate. Nós temos o encontro, até aí, Judas, falsidade ideológica, usando pobres para ganhar dinheiro, os discípulos acompanhando a podridão, e nós vamos ver Jesus tendo um encontro duplo com duas pessoas. Um homem que, segundo a nossa lição, diz que era um homem dissimulado. Foi essa expressão que disse a lição? Um homem dissimulado.
e encontrou junto uma mulher penetra. Então nós temos aqui duas qualidades. Jesus encontrando com um encontro na mesma ocasião com um homem dissimulado, dissimulado quer dizer disfarçado, mascarado. A expressão dissimulado quer dizer um homem mascarado, um homem disfarçado, que no seu interior, aquele convite não era um convite dentro dos parâmetros de amizade, mas era um convite falso que ele estava fazendo para Jesus. Por isso disse um homem dissimulado, um homem mascarado, mentiroso, falso. Então, do outro lado nós temos uma, quem? Mulher. Do outro lado nós temos uma mulher. A mulher era sincera, não foi isso que disse a revista? Um homem dissimulado e uma mulher sincera. A palavra sincera quer dizer sincera. Já viu as pessoas, principalmente pessoas que mexem com madeira? Quando tem um defeito na madeira, o que eles fazem para esconder o defeito? Coloca cera, e a cera cobre o defeito. Então essa mulher era sem cera, sem máscara, e ela encontrou com Jesus do jeito que ela é, com todos os seus defeitos. Já esse cobriu os seus defeitos com a máscara para encontrar com Jesus. Esse homem recebeu o nome de o quê? Vamos aí, gente? Anfitrião. E a mulher recebeu o nome de Penetra. De Penetra. O anfitrião da história vai ser representado pelos homens da nossa classe. São os homens. E as mulheres da nossa classe vão ser as penetras, tá? Mulheres. Agora, nós vamos fazer um debate entre homens versus mulheres. Quem sabe mais, os homens ou as mulheres? Eu pedi para estudar, os homens estudar a parte dos homens e as mulheres estudar a parte das mulheres. Agora, eu fiz 10 questões para cada grupo. Um grupo vai responder 10 questões, o outro 10. Mas eu sugiro que os homens respondam primeiro e respondam as 10, porque de acordo com a ordem na revista. Os homens estão primeiro, né? Então, esses homens que vão responder primeiro, nós vamos fazer assim. Olha, presta atenção, mulheres. Se eles responderem 5 questões, eles vão ser considerados bons. Se eles responderem mais de 5, eles vão ser considerados muito bons. Se eles responderem 10, que são as 10, eles vão ser considerados excelentes. Tá bom? Nós vamos homenageá-los de acordo com o que eles acertarem. Se eles acertarem 5, nós vamos ficar quietos, viu, mulheres? Se eles acertarem mais de 5, nós vamos bater palmas leve. Se eles acertarem 10, nós vamos ficar de pé e bater palmas fortes para homenageá-los. E vice-versa. A mesma coisa os homens vão fazer com as mulheres. Grava o que é que vão fazer? Tá, bom. Aí, ó. Bom, muito bom e excelente. Posso começar a perguntar? Vamos lá, homens. Olha as perguntas, as mulheres podem acompanhar na revista. Todas elas foram marcadas passo a passo.
eu trouxe até a minha revista, numerei, então vocês não vão me criticar, porque todas as perguntas foram feitas da revista, se vocês estudaram, vão saber, viu, meninos? Então, vamos lá. Homens. Quer ficar junto ou quer responder de onde estão mesmo? De onde estão, né? Então, vamos lá. Homens. Qual é o significado da palavra anfitrião? Qualquer homem pode responder, é válido. Qual o significado da palavra anfitrião? Vamos, converse. Pede opinião, homens. Anfitrião quer dizer o quê? Anfitrião quer dizer o quê? Não, essa pergunta não tem na revista. Esse anfitrião aí não tem dois sentidos? Não. Dentro da revista só tem um sentido. O que quer dizer anfitrião? Ele está aí é o dissimulado. Não, o dissimulado é o mascarado, que é esse aqui, ó. Ele é o mascarado, mas ele recebeu o nome de anfitrião por quê? Porque ele recebia as pessoas? Isso, certa resposta. Porque ele recebeu. Anfitrião é aquele que recebe os convidados, é o dono da casa, o dono da festa. Muito bem, seus santos. Ponto para os homens, certa resposta. Homens ainda. Na Bíblia, presta atenção, homens. Na Bíblia existem várias pessoas com o mesmo nome. E uma dessas pessoas chama-se Simão. Quem foi o anfitrião? Ou quem foi que convidou Jesus para um jantar na sua casa? Foi Simão Pedro. Foi Simão Pedro? Homens. Foi Simão Pedro? Não. Muito bem. Foi Simão Cirineu? Também não. Ah, então foi Simão Simão Zelote. Foi? Simão Zelote? Responde. Não adianta bater a cabeça não, senão os outros não entendem. Foi Simão Zelote? Não, tinha Simão Zelote também. Existe. Também não. Então, quem foi que convidou? O Simão? Muito bem, seu santo. Foi o Simão Fariseu. Também é chamado de leproso. E ele também, eu vou completar. Simão Fariseu, porque é aula, então eu tenho que completar para não ficar. Simão Fariseu também é chamado Simão Leproso, mas já era um leproso curado. Certamente ele foi curado por Jesus, porque ele fez esse convite proposital e ele já estava na convivência com os outros, então ele não era mais leproso. Adiante, homens. Terceiro, a lição fala sobre Simão Fariseu. O que ela diz sobre os fariseus? Ele era um fariseu. O que a lição diz sobre os fariseus? Olha, as mulheres estão coçando a língua aqui para falar. O que a lição diz sobre os fariseus no geral? Eles eram religiosos. Isso. Zelosos. Pela religião. Então eles eram, na lição passada do reverendo Abel, eles eram tradicionalistas. Zelavam pela tradição, né? Isso, era a tradição da sua religião. Eles seguiam os rituais litúrgicos do Velho Testamento. Eles eram, então,
defensores, eram incrédulos, eles eram incrédulos, eles eram defensores da lei de Moisés e eles eram maus. Você não pode responder, mulher. Os fariseus. Nós não podemos afirmar que são os ortodoxos, mas que existem ainda pessoas tradicionais nos nossos dias, no nosso meio, né? Podem ser, mas ninguém afirma isso, porque eu também nem conheço a igreja ortodoxa. Eu já vi. São tradicionais, mas eu não conheço. Eu não conheço nada sobre eles, viu, irmã? Por isso eu não posso afirmar. Terceiro vocês ganharam já também, né? Quarta pergunta, rapidinho. Quais os motivos, pense bem, gente, só vai ser 2 palavras. Quais os motivos que levaram Simão, o fariseu, simular esse encontro casual com Jesus? Quais os motivos? 2 palavras só para responder. São 2 textinhos aí dentro da revista. Quais os motivos? Por que eles convidaram Jesus? Uma das coisas, né? Para poder estar quase lá. Eles queriam o quê? Com aquele jantar. Por que ele, Simão, convidou para aquele jantar? No interior dele, o que ele queria, na realidade? As mulheres estão aqui coçando a língua para falar. Não pode falar. Não pode falar, senão você não... São 2 palavrinhas, deixa bem claro. A lição, o texto não deixa. A lição, mas eu perguntei de acordo com a lição. Porque eu pedi para estudar a lição. De acordo com a lição, são 2 palavrinhas só. Eles simularam o jantar por... Fala, pode falar, Davi. Testar Jesus. Não, conhecer não. Para testar. Vocês acertam testar como uma armadilha? As mulheres aceitam? Porque, de acordo com a lição, eles simularam o jantar era uma armadilha. Vocês aceitaram? Era uma armadilha ou por curiosidade. Eles queriam ver se Jesus... Por isso que ele falou testar. Eles queriam encontrar uma falha em Jesus. Isso, uma falha. Era uma armadilha, isso mesmo. Uma falha. É curiosidade ou armadilha. Isso. Agora, quinta. Vocês podem acompanhar no textinho aí. Quinta. O que aconteceu? Espera aqui, ó. Os homens já estão com 4, já estão quase bons. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu? Que Jesus se levantou como profeta, deixando-os muito curiosos. Dentro da lição, aconteceu um fato, que Jesus, com aquele fato, ele se levantou como um grande profeta. E todo mundo ficou curioso. Qual foi o fato? Olha, vou formular com mais clareza. Aconteceu um fato na vida de Jesus
que ele se apresentou como um grande profeta e os fariseus ficaram mais curiosos. Que fato foi esse? Está bem claro na lição, com todas as letras. Foi um fato notório, isso mesmo. Todo mundo notou. E não, Lázaro não. Eu já ia dar num ponto. Quase chegou lá, né? Mas falou Lázaro, saiu fora. Um fato notório que chamou para os fariseus, ficaram todos curiosos, achando esse é profeta mesmo. Qual foi o fato? Qual foi o fato? Posso responder? Posso. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Perdeu um ponto. Né? Está escrito com todas as letras na lição, né? Então ele ressuscitou a filha da viúva de Naim e eles ficaram curiosos. Esse é mesmo um profeta. Então eles queriam saber se realmente é. Outro fato, homens, 6. Os escribas, fariseus e saduceus, movidos de incredulidade, pediram um sinal miraculoso para Jesus. Olha, presta atenção, aqui também é fácil, viu? Jesus realizou um milagre e os escribas e fariseus não acreditaram no milagre. Então eles pediram um outro sinal miraculoso. Que milagre foi esse que Jesus fez e que despertou esse interesse? Voltando à pergunta anterior, também ele falava que é sobre a mulher que tocou nele, né? Os fariseus queriam saber qual o milagre da mulher, como que ele descobriu que é a mulher que tocou nele. Então, mas como nós estamos fazendo dentro da lição, eu estou perguntando só o que está dentro da lição ou dos textos bíblicos. Qual foi esse, depois da viúva de Naim, ele fez esse outro milagre e eles ficaram não acreditaram, mas será que foi feito mesmo esse milagre? Então eles pediram um sinal miraculoso, um outro milagre para provar aquele. Qual foi esse milagre que ele fez? Isso, a multiplicação dos pães, né? A multiplicação já estão bom, né? Agora 7, é 7? 6. Não, 6 já foi. 7. Quem esperava, olha, um grande rei esperava encontrar com Jesus, mas ele queria chegar no encontro na hora que Jesus estivesse fazendo o milagre. Quem foi esse rei? Homens. O rei Herodes, muito bem. Se eles ganharem aqui, nós já podemos levantar e bater palmas suave, que já passaram por muito bom. É 8º agora. Esse vocês vão saber. Jesus, para muitos, é uma espécie de entretenimento. Muita gente vem na igreja não para ouvir falar de Jesus, mas vem para entreter. Eu não estou fazendo nada mesmo hoje aqui, eu vou para a igreja. É uma espécie de entretenimento. E as igrejas, nesse sentido, passam a ser um picadeiro. Sabe o que é picadeiro? Um circo, não uma arena, né? As igrejas passam a ser um picadeiro. Agora funciona como um picadeiro. Quais as criatividades usadas em certas igrejas para entreter a plateia? Aí vocês sabem, gente. Isso, um monte de criatividade. Hein? Música, som, dança. Não, só os homens. Isso. Mas o mais sério Sim. é que eles vendem até terra. Terra. Eles
Isso mesmo. Isso, óleo ungido e uma porção de coisas. Gente, Sal, pedrinha. isso, sal grosso, pedra branca, rosa ungida. Isso tudo, João acabou de falar. Tudo que vocês pensarem das igrejas fazendo para entreter a plateia, para essas igrejas é válido para trazer pessoas para a igreja. Eu passei um dia na igreja e tinha desde a entrada até o púlpito, uns arcos. E eu perguntei para um monte de gente, por que a igreja é aqui na praça? Por que a igreja está usando o arco? E ninguém sabia me responder por que o arco. Vocês acreditam que estudando a lição eu descobri o porquê dos arcos? Eles usavam antigamente uns arcos na igreja que era assim. Esses arcos chamavam-se Pórtico de Salomão. Arcos do Pórtico de Salomão. Então tem a ver com a lei de Moisés lá na antiguidade. E todo mundo que entrava para a igreja tinha que passar embaixo do arco, que é para ser purificado. Então são coisas que fazem. E aqueles arcos muito bonitos, coloridos, né? Pórtico de Salomão era também usado. Pular, cair, dançar, coreografia, tudo isso não passa de show. E estão sempre inventando inovações. Só que isso não condiz com aquilo que Deus requer dos seus adoradores. 9. Como foi o relacionamento de Simão, fariseu, com Jesus? São 3 palavras que são 3 pontinhos dentro da revista. Qual foi o relacionamento? Já está findando, homens. Como foi o relacionamento? Eles tinham um relacionamento de final do seu ponto. Seu relacionamento diante de Jesus. As mulheres já acharam aí na revista, né? 3 palavrinhas. Era um relacionamento de... Seu Santos vai responder isso, porque ele já respondeu muitas... De quê? De hipocrisia ou a aparência, é a palavra correta, né? Era aparentar uma coisa. A outra palavra, falta na lição tem, vocês não estudaram esses pontinhos. São 3 pontinhos. Olha lá, diante de Jesus eles tiveram um relacionamento de aparência, que o João já falou. Falta do quê? Falta de amor para com Jesus. E o último, eles não... Gente, eles não... Falta de... A dona Hilda já falou aí baixinho, né? Falta de conhecimento. Eles não conheciam, eles não amavam de fato a Jesus e eles não conheciam quem era Jesus. Por isso o seu relacionamento era um dos piores, né? Última. Quem não conhece a Deus, não conhece o próximo e não conhece a si mesmo. Confirma esta verdade dentro da revista. Quem é o último ponto dos homens. Quem não conhece a Deus, não conhece a si próximo, não conhece o próximo e não conhece a si mesmo. Confirma essa verdade. Por que você viu isso? Como é que ele tratou a mulher? Um olhar. Um olhar de arrogância.
Isso mesmo, João. Ele tratou aquela mulher com arrogância, querendo ser melhor do que ela, porque ele não conhece a Deus, ele não conhece que ele é mau e ele não conhecia a mulher. Então, Você não conhece a Deus, você não tem amor. não tem amor. E quem não tem amor trata os outros com arrogância. Então os homens fizeram mais de 5, né? Porque eles fizeram 9 e eles merecem uma salva de palmas. Pode? Isso. Agora, pronto, as mulheres. Vamos lá, mulheres. Depois vocês vão fazer a mesma coisa com eles. Mulheres, primeira pergunta para as mulheres. O que quer dizer penetra? Penetra. Isso, é entrar num lugar reservado sem ser convidado. Isso é penetra, né? Ela entrou sem ser convidada. Agora, assim como Simão, mulheres, assim como Simão, havia várias Marias, ou há várias Marias na Bíblia. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mas, qual foi a mulher que foi chamada penetra? É o quê? Isso, foi a Maria pecadora, foi a pecadora. Eu disse várias Marias para confundir vocês. Foi a Maria pecadora, não foi nenhuma dessas, mas foi a pecadora. O outro texto fala que era Maria, irmã da Marta, na casa do Lázaro. Mas nós... Semelhante. Como é semelhante, nós não afirmamos que é. Então nós falamos que era simplesmente a pecadora. Só que essa pecadora aqui, exemplo de Simão, que era leproso, curado, a pecadora era uma pecadora redimida. Ela já havia, os seus pecados já haviam sido perdoados por Jesus, por isso que ela foi. No outro texto dá-se a entender que ele disse: a tua fé te salvou, porque ele perdoou os pecados e ela foi agradecer também por isso. Aqui ele diz assim: então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Perdoa. Maria pecadora. Então ela já é redimida. Terceiro, qual a diferença? Presta atenção nessa pergunta. Qual a diferença da fé daquela mulher para a fé de Simão o fariseu? A diferença. Como é que é? Não. Olha, presta atenção. Qual a diferença da fé da mulher para a fé do Simão o fariseu? A fé da mulher é uma fé real, uma conversão real. E Simão não. Então ela chegou com humildade diante de Jesus. Olha, a realidade seria isso. A mulher... Ela tinha uma fé muito grande, que ele deu até aquele exemplo daqueles dois devedores. Então, na revista, na sua revista, ou na minha revista, na nossa revista, a resposta correta Simão demonstrava somente a sua fé, somente com palavras. Mas as suas obras eram vazias. Agora a outra não falou nada, mas fez muito, porque ela derramou. Tinha o que era de costume. Isso. Essa seria a resposta. Mas como vocês não deram, vai perder um pontinho também. 4. Agora, ela sabia, né? 4. O que ela fez para mostrar a sua fé? Agora que você vai contar a história que você está contando aí. O que ela fez para demonstrar essa fé?
Ela não falou, mas ela... Jesus, até com lágrimas, né? Isso, pode... Jogou alabastro e ungiu a cabeça de... Deixa eu te corrigir. Jogou alabastro. Alabastro era o material que era feito a jarra. Alabastro não é material. Ela jogou perfume. Ela jogou um perfume... Quebrou o vaso de alabastro. Chamava nardo. É um perfume que era importado da época. Alabastro é o material que é feito o vaso. Translúcido, material translúcido. É, e ela quebrou. Isso mesmo, um pontinho para as mulheres. Quarto agora? Quinto. Ela Beijou os pés do mestre e ungiu com perfume. Ela falou corretinho. Quinto. Qual foi a preocupação? É a mulher. Duas palavras agora. Aquela mulher não se preocupou o que o mundo ia falar dela, mas ela achou que aquele encontro deveria ser feito de uma maneira que é respondida com duas palavras. De que maneira aquele encontro devia ser feito? Com urgência e com coragem. E com coragem. Ah, muito bem. Ela fez aquele ato, entrou, porque ela achou que era urgente. Tá, é a hora. É minha hora, eu tenho que fazer. Então, com muita urgência e com coragem. Agora, 6. Como ela demonstrou que o encontro era urgente? Porque ela não estava na casa dela, o pessoal que está ao redor. E as casas eram abertas. Então, quando ela viu Jesus lá, ela não queria saber se ela podia ou não podia entrar. Isso mesmo, né? Ela entrou com tudo, sem ser convidada. Ela não pensou duas vezes, mas usou de urgência e entrou na casa. Agora é a 7ª. Quem a impulsionou a ter tanta coragem? O Espírito Santo. Muito bem, dona Solange. O Espírito Santo a impulsionou a ter tanta coragem. 8ª. Ao encontrar com Jesus, a pecadora reconheceu que ele é realmente Deus e o adorou. Quais as qualidades da sua adoração, ou da adoração daquela mulher? Com duas palavras. Quais as qualidades? Ela adorou? Agora que está na hora, de tantas vezes você já falou a palavra. Com humildade e com amor. Muito bem. Ela o adorou com muita humildade e com muito amor. 9. Como a pecadora demonstrou humildade. Ela fez o papel de uma escrava. Isso, fazendo o papel de uma escrava. Porque lavar pés e regar era trabalho escravo. Então ela mostrou humildade fazendo o papel de escrava. E também traduzindo uma gratidão por Jesus, pela sua salvação. 10 e último. O pontinho. Obrigado. Que eu já tinha esquecido. Como foi o relacionamento? Esse é dos homens. A 10 da mulher. Como a mulher demonstrou seu amor para Jesus? Isso. Quebrando um vaso caríssimo. Quem é que ia quebrar? Só uma pessoa que ama muito dá um presente de muita qualidade, né? Então isso mesmo, Dona Dinda, ela demonstrou o amor com aquele gesto de quebrar o vaso de alto preço. Parabéns para os homens e para as mulheres. Homens, as mulheres acertaram, vocês empataram. O que elas merecem?
que palminha xoxa, né? Que palminha xoxa. Mais ou menos. Então, gente, parabéns para vocês. Aí nós tivemos toda a lição dada. E para terminar, eu quero deixar com vocês que o Senhor Jesus começou a despertar todo tipo de atenção. Os saduceus e fariseus estavam de olho nele para encontrar alguma coisa, alguma falta ou alguma contradição que pudesse desacatá-lo diante do povo ou então discriminá-lo diante da lei. Simão não estava nem um pouco interessado do que o povo ia pensar dele. Por isso ele tratou Jesus com as piores intenções. E a palavra diz que o Senhor Jesus se sentiu indesejado diante da indelicadeza de Simão. Nós vimos lá que os convidados de honra tinha que ser recebido com beijos, lavagem dos pés e unção com óleo. Simão não fez nada disso. Ele tratou Jesus com a maior indelicadeza. E a mulher, o amor de Simão foi desmascarado porque ele tratou aquela mulher com as piores das intenções. Ela era humilde e pela sua humildade ela deveria ser tratada com cuidado, ser amparada e até ser convidada para o jantar. Assim como os discípulos foram, ela devia ser convidada. Mas, no entanto, ela foi discriminada. E a lição que nós queremos deixar para os irmãos: nós não podemos viver de aparência, como Simão o fariseu. Nós não podemos ser crentes dentro da igreja e fora da igreja sermos outras coisas. Falar uma coisa e fazer outra completamente. Falar uma coisa e viver outra. Esse é ser crente de aparência. Basta-nos que nós acheguemos a Cristo com fé, derramando sobre os seus pés, com humildade, como aquela pecadora, certo de que nós seremos perdoados e nós seremos sustentados por Cristo. Porque ele disse àquela mulher, vai em paz, porque a tua fé te salvou. E é isso que nós gostaríamos de ouvir dos nossos teus pecados estão perdoados. E é isso que, depois do debate, que foi muito bom, né? A primeira vez que eu faço um debate nessa classe, nós estamos felizes, porque a lição foi dada, toda a lição, de uma maneira diferente. E eu disse no começo que eu gostaria de dar para vocês ovo de Páscoa. Mas assim como eu, evito de comer chocolate, porque engorda. Muitas pessoas evitam de comer chocolate, porque é diabético. Então eu trouxe para vocês barrinha de cereais. Já que nós vamos ficar nas salas de reuniões, pode comer. Você passa para mim, Eliana? Isso, vai pegando a sua barrinha. Eliana é visita, mas ela está disposta a matricular na nossa sala. Pode, enquanto vai passando, o irmão vai dando uma palavrinha. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós queremos agradecer a Deus o privilégio de nós estarmos juntos em família cristã, reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para agradecer, irmãos, todo aquele que ouviu o pedido de trazer uma Bíblia. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, e aqueles também que não puderem contribuir, que Deus esteja cobrindo com o seu manto sagrado a vida de cada um deles. Nós agradecemos, e quando nós, ao chegarmos lá em Garanhuns, quando nós formos distribuir cada Bíblia que o irmão nos der,
Nós estamos ali em ciclo de oração. Colocando o nome de cada um de vocês que doaram, nós estamos orando ali pela vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e obrigado. Ainda tem mais Bíblia para receber. Não, mas é usada mesmo. Obrigado. Ok. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu achei assim, não é bem assim, porque nós estamos a fazer, mas você